tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Profetizamos agora, ó Pai, como igreja, sobre a vida da pastora Cerise. A unção, ó Pai, mestra, para que ela possa, ó Pai, ser um canal de bênçãos sobre os céus dessa cidade. E sobre a igreja, que é a maior representatividade, ó Pai, tua na terra. Que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, que somos essa igreja. Liberamos agora, ó Pai, uma palavra profética de unção, para, ó Pai, que a tua filha possa andar por ela. Toda ave de rapina, toda palavra contrária caia por terra em nome de Jesus. Toda oração contrária. Pai, nós repreendemos toda inquietude, ó Pai, e que possamos agora, ó Pai, receber de Ti, através da tua filha, pelo poder da tua unção que quebra o jugo. E a igreja do Senhor diz amém e graças a Deus. Só põe um pouquinho de retorno aqui, filhão, para melhorar para ela. Amém, minha princesa. Amém. Shalom, igreja. A igreja responde dizendo shalom. Shalom quer dizer saúde, paz e prosperidade. Amém? Assim, quando nós chegamos ontem aqui, eu tive a surpresa de ser abordado por alguns irmãos e irmãs que já havíamos nos encontrado em alguns congressos, né? E fomos muito bem recepcionados, entendendo que aquilo que nós estávamos orando, no meio do caminho, nós encontramos assim que chegamos aqui. Quando pedimos ao Senhor que, ao chegar, adorássemos ao Senhor um só corpo, uma só unidade, como uma só igreja no Senhor. Irmãos, mas sem demoras, abra comigo a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 1, primeira carta. Se você está com uma Bíblia próximo de alguém que não tem, compartilhe com quem não tem. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que a sua mente cativa ao trono de glória. Eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos ler, para que o mundo saiba para que nós fomos chamados, irmãos. Amém? Eu posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Aonde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Feche os seus olhos por um instante. Concorde comigo nesta oração. Senhor, nós somos a tua igreja. Amém. E a igreja do Senhor é a maior autoridade instituída sobre a face da terra. Desde que o Senhor deixou sobre nós, Senhor, e repartiu conosco o teu poder. A tua palavra diz que quando o Senhor nasceu ainda como uma criança, sobre os teus ombros foram colocadas todo o governo.
E a tua palavra diz que quer principados, quer potestades, soberanias, governos, todos estão submetidos ao teu poder. Não há governo maior do que o teu. Não há autoridade maior do que a tua. Não há reinado maior do que o teu. Não há nenhuma condição que se posicione ou que se compare à tua. Porque até as trevas, os lugares aonde se permitiram se estar, elas só ainda estão lá. Porque o Senhor é Deus. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, naquele que morreu e ressuscitou, e tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno, que como igreja santa e bendita do Senhor, nós nos declaramos, meu Deus, soberania sobre esta cidade. Declaramos que haverá sobre nesta noite uma unção liberada como redenção, como salvação, como libertação, pelo poder da loucura da pregação da cruz. Porque nós não precisamos de sofismas, de sabedoria humana para explicar aquilo que tu és. Mas o Senhor é poder absoluto. E para isso basta que o teu reino seja instituído, seja implantado através da igreja sobre a face da terra. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Senhor das nossas vidas. E o Senhor será Senhor desta cidade. Declaramos, meu Deus, que cada alma perdida, cada alma angustiada, cada alma atribulada, que procura em coisas alheias à tua palavra, o consolo, uma fonte de vida, será em nome de Jesus. Cairá dos seus olhos toda escama e os seus corações serão quebrantados, para que em nome de Jesus elas se rendam e se entreguem à tua soberania e conheçam o Senhor Deus, o Deus de amor. Meu Deus, outro dia eu ouvi de um grande amigo meu que quando Satanás tenta vir contra nós, como aquele filisteu maldito que veio contra o povo de Israel, ameaçando, subjugando, lançando medo, lançando morte, zombando sobre o povo de Deus. Davi foi aquele ribeiro e ele se debruçou. Enquanto muitos pensavam, meu Deus, que ele estava desesperado e com medo, e que ele havia desistido, porque estava de cabeça baixa, ele estava escolhendo pedras para destruir seus inimigos. E nesta noite, Senhor, enquanto, meu Pai, eu estive com a minha cabeça baixa, ao me levantar, Senhor, eu quero trazer comigo pedras, e que caiam por terra os inimigos da minha alma. Em nome de Jesus, que estabeleça o teu poder. E que em nome de Jesus se restitua para cada tentativa dos meus inimigos contra as nossas vidas para tentar nos destruir. Uma alma entregue neste lugar. Uma genuína salvação. Uma mulher, um homem, uma família liberta. Um povo transformado. Uma família rendida. Uma cidade prostrada. Declarando que só o Senhor é Deus. Nós te bendizemos e te louvamos, para que o Senhor venha tomar o controle deste ambiente. Leva as nossas almas cativas ao teu trono de glória. E que nenhuma dispersão, nenhuma distração, nenhum cansaço, nenhuma dor, nenhuma coisa alheia àquilo que o Senhor tem para nós, venha nos roubar da tua presença, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, nós te bendizemos e reconhecemos que o Senhor é Deus em nós e se faz presente neste lugar. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor Deus diz amém. Glória a Deus. Se você concorda com esta palavra, aplauda o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém, queridos. Nós seremos breves, em nome de Jesus. Eu quero contextualizar com você o que acontecia neste período. Paulo havia andado e percorrido por muitos lugares, levando a mensagem da cruz. E quando ele escreveu a esta igreja instituída ali em Coríntios, a igreja estava dentro de uma realidade muito complexa. Um povo que confessou Jesus como Salvador, mas tinha dificuldade de ter Jesus como Senhor das suas vidas. Havia uma
entidade demoníaca que regia aquela região, que era a deusa Vênus, e que através desta deusa havia uma instituição de prostituição muito forte naquele local. Era um local de grande comércio, um local portuário, e a prostituição era muito intensa com os transeuntes daquela região e também com os moradores daquela região. Havia muitos incestos, relacionamentos fora do padrão daquilo que a palavra do Senhor considera como santo. Havia muita imoralidade, havia muita ausência de santidade no meio da igreja. Não só para o povo, mas o povo que muitas vezes confessou Jesus, mas não absorveu nele as suas virtudes, as suas características de santidade. E dentro da igreja, transitando, andando, se aglomerando, se multiplicando, multiplicavam consigo também falhas de caráter gravíssimas. Enquanto que Paulo escreve, e sabido dessas coisas, relatados destes assuntos e outros mais, cuja essa carta está tratando de muitos assuntos, coisas que eram do velho homem, das velhas práticas de alguém que estava na morte, uma vez nascido de novo, não sabia como proceder, mas principalmente não entendia a condição de abandonar práticas mundanas. Às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, glorificando a Deus, adorando a Deus, bendizendo ao Senhor, e por causa da grande liberdade que nós temos pelo nosso país, e oxalá o Senhor nos permita ser livres até que Ele venha, que em nome de Jesus, os nossos governos, que se substituam ao longo do tempo, jamais nos impeçam de ter livre acesso a locais públicos para nos reunir e adorar ao Senhor. Assim também, apesar de tantas religiões e facções e tantas coisas terríveis daquele período, a igreja crescia naquele lugar. Porém, é muito bom se, para que tenhamos prazer na vida, não precisássemos abrir mão de nada. Seria muito bom ter saúde, seria muito bom ser magro, seria muito bom ser elegante, se não precisássemos abrir mão de comer tantas coisas deliciosas, gostosas, não é verdade? Tantos banquetes, e não só coisas, mas a quantidade delas, e nos fartarmos e tudo mais. Até que no começo, nada das coisas parecem trazer tanto peso, mas com o passar do tempo, a prática ruim traz consequências ruins ao nosso corpo. Seria muito bom se nós, quando estivéssemos no emprego, trabalhando, fazendo o que gostamos, lidando ali, pudéssemos ser promovidos e ainda, além de assumir uma nova função, muitas vezes continuar uma função antiga. Mas só pode ser promovido aquele que entende que precisa abrir mão da sua função anterior. Só pode ter um corpo saudável aquele que entende que precisa abrir mão, muitas vezes, da glutonaria. Só pode desfrutar de um relacionamento familiar saudável, de um casamento santo, bendito, aquele que abre mão da imoralidade. Não se pode ter tudo, porque este tudo nos leva a entender de alguma maneira que nós teremos toda a fonte de prazer, cujo nós, no espírito, na alma e no corpo, gostaríamos de suprir. Mas, quando nós nascemos de novo, o Senhor nos chama a viver pelo Espírito. E aquele que vive do Espírito manifesta as coisas no Espírito. E aquele que vive pela carne manifesta as coisas da carne, entende as coisas da carne. E é por isso, irmãos, que muitas vezes eu não entendo como uma igreja que dos últimos tempos, dos últimos dias, às vezes tanto se satisfaz no mundo como na igreja. Acredito eu que seja por causa do excesso da liberdade, que não é uma liberdade em Cristo, mas pela libertinagem, daquilo que não se ouve quando Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nós podemos tudo, você pode tudo. Sabia disso? Tudo. Os seus olhos alcançam todas as coisas.
as boas, as salutares, as que trazem, alimentam o intelecto, quanto aquelas que trazem imoralidade na televisão, nos outdoors, nas revistas, na internet. Você pode tudo, mas nem tudo nos convém. Nem tudo é salutar, nem tudo é aprovado por Deus, nem tudo deveria fazer parte da nossa vida. Porque o fim das coisas se resumirá a uma grande perda, mesmo que a somatória de todas elas nos gerem um grande prazer. Acredito eu que Paulo escrevia acerca dessas coisas, tentando fazer o povo entender. E há aqui uma certa, uma mensagem bastante definida e ousada que Paulo busca lançar sobre a igreja e não sobre o mundo que fazia parte da região de Corinto, mas da igreja instituída naquela região. Meu amado, minha amada, você quer ver esta cidade ser diferente? Amém? Você quer que para cada esquina, quando eu entrei aqui ontem e vi a cada 100 metros, 50 metros, 20 metros, um bar, você quer que neste local seja instituída uma igreja, uma escola, um posto de saúde? Você quer que isso aconteça? Então a igreja precisa se identificar como igreja. Você precisa saber que como igreja, para que Deus te chamou? Você não pode, irmão, estar aqui louvando, adorando, bendizendo, cantando, dançando, usufruindo da liberdade que o Senhor nos concedeu. E quando sair na porta de fora, ouvindo o som marcante muitas vezes de uma canção no mundo, estar desejoso dentro de si também de seguir aquela outra canção. Entenda, o acúmulo da satisfação que gera prazer no espírito aqui e na carne lá fora, gerará sobre você e sobre mim, se não vigiarmos e quisermos desfrutarmos de todas essas coisas, uma grande perda no final de todas as coisas. E é uma perda eterna. Porque estamos iludidos dentro da igreja, não faremos nada absolutamente bem, nem aqui dentro e nem lá fora. Há uma missionária querida do nosso coração, colombiana, uma mulher muito séria, e que eu aconselho que se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecê-la, traga a missionária Juana até aqui. Ela veio da Colômbia e ela diz algo muito interessante e que nos leva a refletir. E ela diz assim: meu irmão, se você está na igreja, mas não quer viver a plenitude de Cristo, então vá para o mundo e viva a plenitude do mundo. Se você quer ser endemoniado, não seja meio endemoniado, seja endemoniado por completo. Faça valer a pena aquilo que você escolheu seguir. Mas se você decidiu ser crente em Cristo Jesus, seja de fato santo para as coisas do Senhor. Mas não seja de ânimo doble. Porque Tiago escrevendo, ele diz: aquele que tem ânimo doble, que tem pensamento duvidoso, não pense que receberá algo do Senhor, porque este não terá condições para receber absolutamente nada. E às vezes nós estamos andando de um lado para o outro, tentando nos encontrar, irmãos, porque nós queremos tudo. Nós queremos tudo. E esse tudo não está apenas contido na pessoa de Jesus Cristo, mas o tudo que os nossos olhos enxergam. E podemos chegar a uma conclusão de que mesmo sendo nascidos em Cristo Jesus, não sabemos quem somos de fato e de verdade. Paulo, escrevendo, diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Paulo também diz em outro episódio que o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em poder. Um homem
homem que vive de palavras, ele não externa uma atitude de autoridade nascida dentro de si. E hoje em dia nós vivemos na era do conhecimento, né? Nós podemos falar acerca de qualquer assunto com qualquer pessoa, porque nós temos uma grande biblioteca virtual dentro de casa e nós podemos acessar sobre qualquer assunto e rapidamente nos interagir sobre todas as coisas. Mas são informações, irmãos. Informações não passam de palavras. O acúmulo das informações, que geram a prática dessas informações, constrói em nós o conhecimento. Conhecer é, de fato, colocar como uma atitude de prática as informações diante de nós oferecidas. Então, às vezes, nós falamos e temos a liberdade de julgar e falar e expressar, mas não conhecemos acerca daquilo que falamos, porque não há uma experiência de vida diante daquelas informações que resultam numa condição de conhecimento intelectual. E nós somos rasos. Somos muito rasos. E talvez seja por isso que ainda o mundo muitas vezes nos subjuga em tantas coisas. Porque o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em poder de Deus. Irmãos, Deus é amor, Deus é santo, mas Ele é poder. E não há poder, não há autoridade maior, constituída, do que o Deus que nós escolhemos servir. Satanás em todo tempo tenta dizer e nos levar a compreender e acreditar que isso não é verdade. Que isso varia de um ponto de vista. Mas independente daquilo que você acha, do que eu acho, Ele é Deus. E não há ninguém como Ele. Não há ninguém acima dEle. Não há ninguém antes dEle. E não haverá ninguém depois dEle. Paulo, escrevendo, ele diz que a cruz, ela é escândalo para os judeus e desprezo para os gregos. Mas, para nós que somos salvos, poder de Deus. Irmãos, vamos olhar para Paulo. Quem era Paulo naquele período? Uma pessoa para chegar e se conseguir lançar sobre o povo uma definição como essa, ele precisa estar em Deus no nível aonde ele foi questionado por Deus muitas vezes. Acredito eu que Paulo, para escrever uma definição como essa, ele se permitiu ser questionado pelo Senhor com uma pergunta que eu quero fazer a vocês nesta noite. E eu quero perguntar a você que está sentado aqui, que veio de Deus, numa expectativa em Deus. Talvez não sabe exatamente o que, mas uma expectativa para ser preenchido, para ser respondido, para ser sacudido, ou para adorar, ou para declarar, ou para cultuar. Eu quero te perguntar, você tem uma identidade em Deus? Você sabe quem você é em Deus hoje? Você sabe como Deus te vê? Você sabe como o mundo te vê? E mais, você sabe como o inferno conhece você? Porque você deveria entender que o inferno, ele conhece você de alguma maneira. Pastora, como é isso? Quando Satanás chegou diante de Deus pela vida de Jó, Deus falou coisas acerca das qualidades daquele homem. E ele disse, olha, está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, que se desvia do mal. E Satanás disse para ele só é isso tudo por quê? Porque o Senhor tem dado a ele todas as coisas. Eu quero que você preste atenção aqui em mim, querido. É o governo de Deus que está aqui. Não se incomode. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz o seguinte, que tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que é vergonhoso, submetido à luz de Cristo, se manifesta. Sabia disso?
Às vezes nós estamos passando por algumas situações constrangedoras na vida, pecados que vêm à flora, coisas, enfermidades que se manifestam, momentos constrangedores que vêm à luz. Mas eu quero dizer a você, por mais vergonhoso que pareça ser, é porque a luz de Cristo, de alguma maneira, está alcançando a sua vida. E por mais constrangedora que seja a situação que você está vivendo diante dos homens, é porque você está diante de uma reação química do céu, para que a luz de Cristo entrando em você, ela venha fazer brilhar como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Um dia eu falava, Senhor, o que este versículo quer dizer? A luz da aurora sobre a vida do justo, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmãos, quando o sol nasce, quando o dia chega, nós não vemos o sol, vemos a luz, certo? Que levanta aqui bem cedinho. Quando você levanta, o sol já está lá? Não. O sol não está lá, mas o dia está claro. Não é verdade? A luz começa a vir e o sol começa a se levantar, se levantar, se levantar. À medida que o sol se levanta, ele projeta através de nós o quê? Sombra. Mas quando chega a metade do dia, quando a luz do sol está sobre as nossas cabeças, não há sombra. Nós somos refletidos sobre a luz exatamente como somos. E quem é que gosta de caminhar aqui ao meio-dia? Ninguém. É ruim. É difícil. Queima. Incomoda. O sol é forte. Porque a luz de Cristo sobre nós faz a mesma coisa, irmãos. Ela traz à luz aquilo que sobre nós é ruim. E à medida que constrange, dói. Incomoda, constrange, traz vergonha. Mas é sob a luz de Cristo que nós somos exatamente lançados sobre Ele. Podemos nos ver como somos. Pobres, cegos, miseráveis e nus. Para que Ele venha e nos vistas com vestes de louvor. E troque o nosso espírito angustiado por um espírito de alegria. E nos leve a celebrar a sua glória e o seu poder. Amém? Então não se preocupe. Porque aonde há o governo, haverá a manifestação sob a luz de Cristo. Paulo dizia que a cruz para os judeus era escândalo. Assim como até hoje é escândalo. O judeu, irmãos, tem vergonha do testemunho de Jesus. Não pelo começo, meio, mas pelo fim dele. Porque a cruz representa uma destruição para um grande governo que se manifestou sobre a vida dos judeus. Eles esperavam um governo político forte, que pudesse conduzi-los à liberdade, que pudesse instituí-los como um Estado forte, que todos pudessem ver através da sua liberdade que Deus estava com eles. Mas quando ele foi para a cruz, ali na cruz, o sonho da profecia morreu para o judeu. E ele tem vergonha da cruz. Ele tem vergonha porque Cristo foi crucificado como um ladrão. E quem quer caminhar estendendo e carregando a bandeira daquele que se dizia santo e morreu como um ladrão? Mas este homem, Paulo, foi um homem que não caminhou com Jesus. Não caminhou com muitos apóstolos. Não viu milagres, sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que ele era zeloso da lei, perseguidor dos cristãos, opressor de uma era que nascia avivada em Deus. Mas um dia ele teve um encontro, indo para Damasco. O Senhor o fez cair do cavalo. E o Senhor abriu os seus olhos. E o Senhor falou com ele. E as coisas, irmãos, que Paulo escreve, ele aprendeu do próprio Espírito Santo. Paulo carrega consigo uma revelação do que é o reino de Deus, irmãos. Que a igreja deveria buscar em Deus. Assim como Paulo, mesmo não tendo conhecido face a face Jesus, mas sabedouro do seu testemunho, da sua vida em Deus, da sua comunhão com o Pai, conseguiu absorver através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, através da pessoa do Espírito Santo em si,
Um aprendizado para manifestar as coisas da eternidade sobre as coisas que são de um tempo passageiro. Paulo, irmãos, era judeu. A Bíblia diz que nascido judeu, circuncidado ao 8º dia, zeloso da lei. Ele está falando dos seus irmãos, dos seus patriotas. Ele está trazendo uma definição que os seus patriotas, os seus irmãos judeus tinham acerca da pessoa de Cristo, para com a pregação da cruz. Ele não se inclui com essa identificação cultural. Ele não se inclui na perspectiva de permanecer envergonhado com este Cristo crucificado. Paulo segue o seu discurso e ele fala dos gregos, homens que naquele período eram avançados nas ciências, eram homens de uma intelectualidade muito cheios de conhecimento. Eles eram o primeiro mundo do período, cuidavam dos seus corpos, eles tinham entendimento acerca da saúde, cultuavam os seus corpos, eram homens cheios de vaidade para si, eram homens que adoravam homens, assim, não outro homem, mas ele era suficiente para governar sua própria vida. E muitos, ele diz, como os gregos, desprezavam a cruz, porque a cruz também definia uma morte de vergonha, de destruição. E os gregos desprezavam o ensinamento do reino de Deus, porque para eles não fazia sentido, porque não podia ser tocado, não podia ser palpável, não se, muitas vezes comprovava através da ciência, mas se falavam e se viviam acerca de coisas que não se podiam ver, mas pela fé. E ele diz, para os judeus a cruz é vergonha, para os gregos é escândalo. E ele vai falando dos romanos. Irmãos, Paulo era um homem inteligente. Ele nascido judeu, ele tinha uma cidadania romana, conhecido dos gregos. Ele percorria por culturas, irmãos. Ele não estava falando de coisas alheias ao seu cotidiano, mas ele era um homem culto, conhecedor de todas aquelas culturas. Ele poderia, eu tenho certeza, falando acerca destes homens, destes povos, admirando suas qualidades, poderia se espelhar em alguma delas, talvez em algum dos seus deuses, mas ele se exclui da realidade daquele povo que dominava o período daquela época. E como alguém que não se encaixa dentro de uma condição do mundo, ele diz, mas para mim que sou salvo, a cruz é poder de Deus. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia por que ele foi chamado. Paulo absorveu a mensagem no caminho a Damasco. Quando ele caiu prostrado e cego, ele se levantou, inquieto no seu espírito, recebeu de um homem uma mensagem e entendeu que havia um Deus que vivia, que falou com ele. E aquele homem o chamou. Jesus falou com Paulo e disse, Paulo, agora você vai saber o que é sofrer por amor ao meu nome. Paulo sabia quem ele era em Deus, irmãos. Paulo não estava promovendo uma igreja onde ele pudesse ser promovido como um grande apóstolo. Mas ele sabia que o seu chamado seria para sofrer por amor ao nome de Cristo. Você aceitaria este chamado na sua vida? Irmãos, é um desafio. É um grande desafio. Ontem nós saímos de Brasília. Nós demoramos 3 horas para chegar aqui. Por 3 horas nós guerreamos. A cada instante, ou a quilometragem, eu não sei quantas vezes este veículo apagou no meio da estrada. Nos lançando veículo cheio de pessoas. Todas as minhas filhas estavam ali. Elas estão ali. Meu bebê hoje está completando 2 meses de vida. E ao longo da caminhada, irmãos, cada vez que o carro ia falhando mais e nos lançando a perigos de vida, irmãos. Eu dizia para Satanás, você quer fazer eu entender que o Senhor não é poderoso o suficiente para nos levar ao caminho que Ele nos chamou. Mas escute, Satanás, uma coisa. O que Deus está permitindo através dos seus intentos é me fazer crescer em autoridade, para que eu entenda que através do poder da pregação da cruz, através do sangue vertido na cruz, através do Cordeiro Imaculado que foi entregue naquela cruz, eu aprendo a guerrear. Eu aprendo a instituir um governo.
Eu aprendo a me submeter a um reino que funciona. Quando você passa por lutas, por tribulações, por perseguições, por vergonhas. Quando você é humilhado, não é porque Deus perdeu as forças. Não é porque o teu inimigo é maior do que a autoridade que você escolheu se submeter. Mas é por causa daquilo que não faz sentido para o mundo. Daquilo que para o mundo é vergonha. Que você aprenda com as circunstâncias a estabelecer um reino poderoso. Que se institua um governo de Deus. Que seja sobre nós a vontade do Pai, perfeita, harmoniosa, na terra como ela é nos céus. E parece que quanto mais a gente escolhe esse caminho, mais luta a gente passa. Mais dificuldade a gente tem. Irmãos, enquanto nós passávamos lutas, eu falava a Satanás, para cada prejuízo que você me lançar, eu quero uma alma entregue naquele lugar. E eu ouvia demônios agonizando. Eu ouvia demônios agonizando. Pastor, então por que a Van não parou de trabalhar? Por que não parou de dar trabalho? Porque os demônios também são muitos, irmãos. Eles são muitos. Então, à medida que um se machucava, o outro assumia o posto. Porque a raiva que eles têm de nós é muito grande. Como o diabo conhece você? Como é que o inferno te conhece? O diabo vira para você e não fala nada? Você conhece a história do muro? Havia um caminho onde todos os dias passava um grupo de pessoas que estavam no caminho da igreja. E quando esse grupo de pessoas passava, havia um jovem sentado no muro. E todos os dias aquele grupo ia lá e falava para aquele jovem: ei, vamos para a igreja. Ei, vamos, eu quero te apresentar um Salvador, um Redentor, alguém que vai mudar a sua vida. E ele dizia: não vou hoje, eu não quero hoje. E ele sempre recusava os convites. E ele ali, todos os dias, zombava daqueles jovens crentes que passavam ali e celebravam a Deus e cantavam e adoravam. De lado do mundo ele ficava olhando, ele não entendia, não absorvia a mensagem, ele não se deixava quebrantar, ele desprezava aqueles jovens. E sentado naquele muro, um dia o diabo apareceu para ele do outro lado. E quieto o diabo estava, calado como estava, ele permaneceu olhando para o jovem. E o jovem disse assim: ei, todos os dias aqueles jovens me chamam e me fazem um convite para eu entrar na igreja. Por que você nunca me fez um convite para nada? E sabe o que foi que Satanás falou para ele? Assim, eu não preciso de convidar, porque eu sou o dono do muro. Você escolheu estar sentado aí. Eu não preciso me preocupar mais com você. Eu sou o dono do muro. Ele é o dono da dúvida. Ele é o dono da incerteza. Ele é quem governa sobre a mentira. E muitas vezes você está achando que o mundo não é sedutor sobre a sua vida. E você está caminhando a passos largos para o inferno, achando que Satanás simplesmente se preocupa muito com você. Ele já nem se preocupa mais, porque ele é o dono do muro. O convite é para que você desça do muro. O convite é para que você nesta noite saiba quem você é em Deus. Porque quando você souber quem você é em Deus, então o mundo saberá quem você é. Então as trevas saberão quem você é. Então todas as circunstâncias se posicionarão diante daquilo que você é em Deus. Irmãos, Paulo, ele simplesmente assume uma posição de não se incluir. Ele não se encaixava nos judeus, ele não se encaixava nos gregos, ele não se encaixava nos romanos, ele não se encaixava em nenhum outro povo, a não ser na classe dos salvos. Nascia em Paulo, nasce na geração do Espírito Santo, uma classe chamada a classe dos salvos. Olha só o que diz em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é você, querido? Me responda, quem é você? Você é povo eleito? Você é sacerdócio real? Você é nação santa? Veja que este texto fala de características de uma nação, de uma raça, de um povo, de uma cultura, de um DNA diferente. Irmãos, quando o Senhor me deu essa mensagem, falava comigo acerca do entendimento que Paulo se excluía dessa condição, mesmo estando no mundo, mesmo estando aqui, irmãos, ele não se via aceitável dentro de nenhuma cultura humana, mas sob a cultura do céu. Ele absorveu um reino que estava acima dele, e ele trouxe esse reino para a sua vida, e ele passou a viver na condição de que precisava assumir características e caracteres pessoais, que à medida por onde ele caminhasse e andasse, e tomasse para si homens e mulheres que assumissem através do sangue do Cordeiro este novo DNA, pudessem se posicionar para que o mundo visse que neles haviam características não do mundo, mas do reino de Deus. Nós precisamos decidir, irmãos. Nós precisamos decidir para que possamos no Senhor absorver uma identidade dele. Quando você nasceu de novo, o sangue do Cordeiro lavou a sua vida. Você recebeu um novo DNA. Você sofreu uma mutação. Me lembro que quando eu comecei a absorver o entendimento dessa mensagem, havia uma febre muito grande com filmes de mutantes, desenhos de mutantes. E eu ficava questionando aquilo, falando, meu Deus, que negócio esquisito. As pessoas agora querem terem poderes e querem acreditar que podem absorver poderes. Mas, na verdade, esse é um ensinamento que o mundo está trazendo para que as pessoas tomem posse de demônios em suas vidas para ter poder sobre certas circunstâncias e coisas. E esses ensinamentos falam de mutações genéticas. E aí o Espírito Santo falou para mim, o diabo é tão sujo e ele é tão sem originalidade, que ele pega as coisas que nasceram na cruz e deformam a sua mensagem para gerar uma condição de que as pessoas o adorem, absorvendo esse entendimento, enquanto que a igreja muitas vezes não absorve em Cristo esse entendimento. Essa mutação genética, ela está na cruz, desde que Cristo foi crucificado para mim e para você. Quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, meu amado, você absorve uma mutação genética em você. Você se torna povo adquirido. Você se torna uma raça. A raça, irmão, é o que caracteriza um povo diferente de outro povo. Elementos genéticos que, através das condições físicas, fazem o povo brasileiro ser diferente do povo asiático, que faz o povo asiático ser diferente do povo oriental, e assim por diante, assim como do povo africano. São elementos genéticos que constroem uma raça. E o que você carrega em si? Qual é a mutação que você carrega em si, que faz de você uma raça que é nascida em um reino, que é o reino de Deus? Este reino do qual nós falamos, só existe um senhorio, que é Senhor sobre todas as coisas, que é poder absoluto sobre todas as coisas, que governa através da sua igreja em todas as áreas das nossas vidas. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você tem uma identidade aí no seu bolso? Ei, igreja, você tem um documentozinho que você carrega aí com você? Tem? Vocês ainda estão aqui, vocês estão navegando por Marte? Vocês são seres humanos ou são ETs?
Hã? Vocês são mutantes de um reino de Deus ou vocês são homens e mulheres comuns? Hein, irmãos? Interage aqui. Interage comigo, igreja viva. Essa carteira de identidade que você carrega, ela tem a data do dia que você nasceu. Ela tem o nome do seu pai e da sua mãe para declarar a condição de herança genética que você tem. Ela tem o que mais? Tem a sua nacionalidade. Ela tem o local onde você nasceu. Algumas carregam um tipo de sangue. Qual? A foto, que tem suas características físicas. O que mais tem lá? A sua digital, intransferível e pessoal, que diz que você é um ser único, criado por um homem, por um Deus totalmente criativo, tão criativo que nunca repetiu um ser humano igual ao outro. Será que ele é poderoso? Porque o diabo vive de commodity, irmão. Mas a moda dele é antiga demais. Ele não tem criatividade nas coisas. Queridos, igreja santa que foi chamada para a liberdade, você precisa escolher hoje assumir um perfil. À medida em que, quando você apresentar o seu documento de identificação, não haja dúvida de quem você é. Nem para você, nem para o mundo, nem para os céus, nem para as trevas. O diabo não pode sair falando de você, que você está sentado no muro dele. O diabo tem que sair por aí falando que você, para ele, é um miserável que destruiu o muro dele. Ele tem que ter raiva de você mesmo, irmão. Ele tem que se chatear com você mesmo. E é por isso que quando as pessoas saem falando mal de você, não se entristeça, não. Se não há motivo, é claro, né? Paulo chega a dizer que muitos falavam de Cristo. Uns falavam muito bem, outros falavam mal. Mas ele chega a dizer que, enfim, desde que Cristo seja proclamado, isso é o que importa. Ele é. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, algo me encanta, me deixa apaixonada. Porque, à medida que nós vamos observando os homens e as mulheres que tiveram um encontro com o Senhor, nunca mais eles foram chamados do mesmo nome. Você já observou isso? À medida que a história vai se passando desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, quando nós vamos observando que homens e mulheres tiveram um encontro muito forte com Deus, e eles tomaram uma decisão de mudar o rumo das suas vidas, não apenas, irmãos, porque eles faziam as coisas certas e deixaram de fazer, não é isso, mas porque decidiram assumir uma cultura, um governo nas suas vidas, e se destacaram pela entrega total diante deste Deus. Eles tiveram seus nomes mudados. Nunca mais eles foram os mesmos. Nunca mais eles foram conhecidos pelos seus nomes de batismo. Mas eles passaram a ser conhecidos de uma maneira completamente diferente. A maneira como Deus os chamava. Você quer ser chamado por Deus por um nome, querido? Eu queria muito que Deus me chamasse por um nome. A Bíblia diz, e a Bíblia nos garante, que o Espírito, quando fala às igrejas, no livro de Apocalipse, quando João recebeu aquela mensagem, ele diz que nós receberemos uma pedrinha branca com um nome. Nós receberemos um nome. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo nome.
É o nome que o Senhor nos chama lá no céu. E quando o Senhor declara este nome, Satanás se estremece. Porque ele sabe com quem ele está mexendo. Ele sabe que apesar de nós sermos peregrinos, sermos tão frágeis, sermos tão indoutos, nós fomos escolhidos para ser amados por Deus. Nós fomos escolhidos para que Deus entregasse o seu Filho amado em favor de resgate pelas nossas vidas. Satanás tem inveja de você, querido. Ele tem inveja do amor de Deus pela sua vida. Por isso não se veja como um fracassado, não se veja como alguém derrotado, não se veja como alguém esquecido, porque você é amado daquele que é soberania acima de todas as soberanias. Você é muito importante. Você é povo adquirido. Você é propriedade exclusiva de Deus. Olha só o que aconteceu com algumas pessoas que nós podemos observar à luz da palavra. Todas as pessoas que passaram por essa mutação genética em Cristo tiveram seus nomes e vidas transformadas. Como as pessoas viam Davi, irmãos? Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi não era conhecido apenas como Davi, mas quando falavam de Davi diziam: aquele é um homem segundo o coração de Deus. Quando falavam de Abraão, aquele que era Abrão, e quando teve um encontro com Deus, a Bíblia diz, irmãos, que Abraão foi o primeiro homem que decidiu na história ter Deus como único Deus na sua vida. E é por isso que ele é chamado o pai da fé. Porque ele abriu mão de todos os títulos, de todos os deuses, de todas as autoridades constituídas que haviam em espiritualidade no seu tempo. E ele saiu numa peregrinação. E a Torá comentada, ela diz que Abraão, ele era como um bom perfume, porque por onde ele passava, ele dizia que havia escolhido a servir a Deus como o único Deus da sua vida. Abraão era conhecido como o pai da fé. O maior e grande e o primeiro maior missionário de todos os tempos. Abraão, o pai da fé. Quem chamava Abraão assim, irmãos? O povo reconheceu porque Deus falou que ele assim o era. Este título vem de Deus para ele. É uma identidade para Abraão. Enoque andou com Deus. Noé era amigo de Deus. A Bíblia diz que Noé era amigo de Deus. Já pensou você ser conhecido como amigo de Deus? Você andar na rua e as pessoas dizerem assim: olha, lá vai Noé. Sabe quem Noé é? Ele é amigo de Deus. Se você estiver com algum problema, vai lá, fala com ele, que ele é amigo. Ele é assim com Deus, ó. Ele recebe segredos. Jesus senta com ele na calçada e conta segredo. Porque é amigo de vida e segredo, confidências. Noé era amigo de Deus. Pedro, Tiago e João. O Novo Testamento diz que eles eram filhos do trovão. Ai, irmãos, eu adoro essa expressão. 3 homens que caminhando juntos, eles expressavam uma condição que estremecia todos aqueles que ouviam aquela grande voz. Irmão, quem é que não tem medo, quem não se estremece, quem não se arrepia quando a ventania vem e quando se solta um relâmpago e você se espera ali, você conta os segundinhos e se tremem os céus em autoridade. A Bíblia diz que estes homens, eles eram filhos do trovão, eram filhos da voz que estremece os céus. E quando eles andavam pregando o evangelho, Satanás e seus anjos tinham que entender e tinham que falar. E mesmo quando liberavam a perseguição, diziam: olha, vão lá perseguir os filhos do trovão. Aleluia! Paulo era conhecido como prisioneiro em Cristo. Ele chega a escrever, encerrando suas cartas, ele diz: eu, prisioneiro em Cristo. Ele estava preso, encarcerado, torturado, mas ele dava honra ao Senhor. Ele dizia:
nenhuma dessas coisas, elas me incomodam. Nenhuma dessas coisas me humilham, me perturbam. Nenhuma dessas coisas me roubam a alegria da salvação. Mas eu sou prisioneiro em Cristo, encarcerado pelo seu amor, envolvido pela a sua condição de eternidade, manifesto na sua glória. Se algo me tortura é permanecer na terra e não desfrutar o céu ainda. Ele dizia, porque eu sou prisioneiro em Cristo. As pessoas que olhavam para Paulo diziam, aquele homem que está lá preso, que escreve cartas, diziam dele não acerca das torturas que ele sofria, mas daquilo que ele, submetido a Cristo, não podia retroceder. João, o apóstolo João, era conhecido, e era ele mesmo que dizia acerca de si, que ele era quem? O discípulo amado. João tinha uma identidade. Ele era o discípulo amado. Soa suave, irmãos. O discípulo amado. Intimidade. Amor. Coração quebrantado. Misericórdia abundante. Ternura. Compaixão. Era assim que o diabo se incomodava quando via João. E dizia, vamos torturá-lo, vamos escaldá-lo, vamos colocá-lo de cabeça para baixo, vamos arrancar suas unhas, vamos oprimi-lo, vamos torturar o seu corpo, até que ele abandone este amor. Mas ele, enquanto torturava, dizia, filhinhos, filhinhos. Ele sabia quem era em Deus, querido. O mundo sabia quem era João. As trevas sabiam quem era João. Por causa da loucura da pregação. Maria, mãe de Jesus. A Bíblia institui aquela mulher e a reconhece como uma mulher cheia de graça. Quando a Bíblia fala de Maria, mãe de Jesus, diz que ela era cheia de graça. Ela era cheia de graça. Deus encontrou favor naquela mulher. Ela foi encontrada pela sua adoração, pela sua entrega, pela sua paixão. Ela foi abençoada porque ela amava Deus sobre todas as coisas. E ela se arriscaria por qualquer coisa a se submeter a um propósito de Deus na sua vida. Maria não era Maria de todas as Marias, mas ela era cheia de graça. Ana, o nome Ana, na origem hebraica, significa também Maria, e quer dizer graça, favor merecido. Quando Ana, irmãos, ela leva Samuel para o templo, a Bíblia diz que o Senhor lhe deu filhos, e a Bíblia diz que a sua rival Penina, ela se ria dela e zombava dela, porque Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Mas Ana escreve um cântico, porque ela passou a ser reconhecida e ela começou a andar de cabeça erguida, ano após ano, quando visitava o seu filho. E ali levava uma porção de adoração ao Senhor. E por onde ela passava, as pessoas diziam, quando se lembravam do seu cântico, aquela que era estéril, agora é mãe de filhos. Aquela que era estéril, agora é mãe de muitos filhos. Olha, lá vai aquela que era estéril e agora é mãe de muitos filhos. Olha, eu vi aquela mulher chorando, parecia uma bêbada, andava transtornada. Ela era estéril, olha o passado dela, mas hoje ela é mãe de muitos filhos. Olha, aquela mulher que era estéril. Irmãos, quando nós estávamos orando, vindo para cá, o Senhor me falou de uma mulher aqui. O Senhor me falou de uma mulher estéril no seu ventre físico. Eu quero dizer a você, eu não sei quem você é. Eu não sei se você está aqui, se você já foi embora. Mas eu quero dizer a você, que se o Senhor me trouxe aqui para dividir com você aquilo que Ele fez na minha vida, eu estou aqui, arrisquei a minha vida, a vida das minhas filhas, para dizer que Ele é Deus. Que antes você será conhecida. Antes, aquela que era estéril será mãe de muitos filhos. Deus fez isso na minha vida. Deus fará na sua vida. Receba do Senhor.
Receba do Senhor. Receba do Senhor. Hoje eu preciso de pessoas para me ajudar. De tantos são os filhos que Deus me deu. Mas eu era conhecida como a esterilidade. Eu era estéril. Mas hoje eu sou mãe de muitos filhos. Glória a Deus. Maria, irmã de Marta. A Bíblia diz que Jesus diz ao seu respeito que ninguém lhe incomodasse, que por onde o Evangelho de Cristo fosse pregado, ela seria conhecida como quem escolheu a melhor parte. E quando eu comecei a compreender acerca das coisas do céu, eu disse: Senhor, eu quero ser como Maria, irmã de Marta. Não deixem que tirem de mim a melhor parte. Sabe por que Jesus disse isso dela? Porque todas as vezes que Jesus estava falando, ela se ajoelhava aos seus pés para ouvir as suas palavras. Maria foi conhecida como quem escolheu a melhor parte. Que parte da história você tem escolhido? Que parte das coisas você tem preferido? Como você será conhecido, irmão? Quem é você em Deus? Qual é a sua identidade? Você é o pastor? Você é o obreiro? Você é o líder? Ou você é um adorador? Você tem títulos ou você tem um DNA? Quem você é? Quem você é? Quem você é? Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas agora de com Ele andar. Todos os que viram a sua vergonha, a sua destruição, diziam: olha, Jó saía dizendo: irmãos, eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus de com Ele andar. Meu nome não é mais Jó. Eu conheço o Deus da minha salvação. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantou sobre a face da terra para me socorrer. Era o que Jó dizia. Era assim que Jó passou a ser conhecido. Não como um homem fracassado, mas como um homem que passou a conhecer a Deus pelo que Ele é. João Batista. Quem era João Batista? Quem era João Batista, meu irmão? Ele não era João Batista. Ele não era apenas o profeta. Mas ele principalmente era conhecido. Tão conhecido que a Bíblia diz que povos vizinhos, ricos, pobres, todas as sociedades, saíam de onde estavam e caminhavam para o deserto para ouvir a voz que clamava no deserto. João era a voz que clamava no deserto com uma mensagem, a mensagem de arrependimento. João Batista, a voz que clama no deserto. E quem era Jesus? Aleluia! Quem era Jesus? Jesus tem tantas identidades que, em suma, assim, resumem a plenitude daqueles que se tornou sumo sacerdote sobre nós. A Bíblia diz, Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Aleluia! Se coloque de pé. Antes que ele viesse ao mundo, o profeta já dizia e já sabia a sua identidade. Vamos repetir aquilo que Isaías escreveu acerca do menino Jesus? Ele diz que o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas não acaba aqui não.
Aleluia. A Bíblia ainda fala mais. Olha só o que Filipenses diz. Quando Paulo escreveu à igreja de Filipenses, capítulo 2, ele diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, aquele que está acima de todo o nome. Aí você acha que acabou? Não acabou, não. Olha o que se fala dele lá no livro de Apocalipse. Sobre um ambiente celestial. Olha como Jesus é reconhecido, irmãos, nos céus. A primeira descrição de Isaías fala aquilo que as trevas deveriam entender acerca do menino Jesus. Aqui em Filipenses, aquilo que nós como homens deveríamos assumir na forma de Jesus, copiando o seu testemunho. E agora, aqui em Apocalipse, aquilo que o reino celestial identifica, a pessoa do Filho de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas, muitas, muitas águas. As suas vestes simbolizam a realeza sacerdotal. Os seus cabelos brancos e olhos como de fogo simbolizam a eternidade. E a sua soberania e onisciência, que estão representados através do latão reluzente, sugere imutabilidade. Um ser supremo, um ser incopiável, um ser que não pode ser comparado a ninguém, um ser absoluto, um ser que se esvaziou da sua glória e se tornou exatamente como nós, para nos levar a uma condição de vivermos aquilo que Ele trouxe e viveu por toda a eternidade, e vive e viverá para toda de eternidade em eternidade. Agora eu quero perguntar para você: quem é você em Deus? Quem é você diante da pregação da cruz? Quem é você diante de Cristo? Como Jesus te vê? Como o mundo vê você? Como as trevas te conhecem? Qual é o seu nome? Irmãos, quando o Senhor falou comigo nesta mensagem há muito tempo atrás, eu não estava por completo inserida ainda apenas no pastoreio. Sendo ordenada pastora, eu trabalhava secularmente. Estava em São Paulo, numa feira, e ali tinha uma sociedade de roupas. Estávamos trabalhando, eu e minha sócia. E quando estávamos naquele stand, um stand muito grande, assim, uma promoção muito grande, envolvia um fluxo muito grande de pessoas. Em torno de 5 a 10 mil pessoas diariamente passavam naquele local. E quando nós estávamos ali, entrou um casal de senhores velhinhos, com a cabeça bem branquinha. Uma mulher muito bonita, muito simpática, muito educada, e um senhor sereno. Enquanto ela entrou e escolheu alguns vestidos para suas netinhas, ele estava ali cuidando, zelando por ela, atencioso, e dava a sua opinião, dizendo: esse parece com fulana, esse com Beltrana, gostei, não, esse eu não gostei. E eu me apaixonei por aqueles dois. Eu falei: que coisa linda, gente. Esses dois vovôs passeando, comprando para suas netinhas, assim, e não tinha aquela rabugice de implicância de um com o outro, não, havia assim uma ternura, um respeito. E aquilo foi me enchendo, eu comecei a encher os olhos d'água, e eu comecei a chorar, e eu não me aguentei. Eu falei assim: olha, vocês dois são lindos demais, tem uma coisa diferente em vocês. E ele disse para mim, olhou nos meus olhos: é verdade. Sabe o que tem de diferente em mim? É Cristo na minha vida. Aí eu, glória a Deus.
Eu sabia que vocês tinham que ser filhos do Altíssimo. E vocês brilham a luz de Cristo. E aí eu disse, que bom encontrar vocês. Eu sou de Brasília, vocês de São Paulo. Olha, eu sou pastora ali ali em Brasília e tal. E fui falando, que bênção. E falei do Ministério Tomados pela Glória. E fui falando. Quando eu terminei de falar, o pastor, ele virou para mim e falou assim: filha, mas você já teve um encontro com Jesus? Eu falei, uai, como assim? Será que o senhor não ouviu quando disse que eu era pastora? Aí eu falei, não, eu sou até pastora. Ele, não, mas você já teve encontro com Jesus? Irmão, aquele negócio foi ficando constrangedor. Eu falei, gente, esse velho está caduco. E ele foi insistindo. E olhando nos meus olhos, ele disse, você já teve um encontro real com Cristo? Irmãos, eu fui me constrangendo. E eu fui entendendo que o que fazia a diferença na minha vida não eram os títulos. Mas que irmãos, eu saí daquele lugar perturbada, eu não entendi nada. E quando ele saiu de lá, ele falou assim, olha, ele não se despediu assim, a paz do Senhor, né? Religiosamente como nós fazemos. Ele disse, que bom te encontrar, minha irmã. Ele não me despediu assim não, Ele levantou a mão e olhando nos meus olhos, ele disse, Hosana nas alturas, que em breve nos vejamos na glória. E se despediu. Meu irmão, eu não sabia mais onde eu estava. Eu passei ainda 3 dias e 3 noites naquele lugar. Eu perdi a paz, eu perdi o rumo, eu não comi direito, eu não trabalhei direito, eu não dormi mais. Pelas madrugadas inteiras eu perguntava, Senhor, porque o Senhor me permitiu viver isso. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Senhor, eu tenho vivido para o Senhor. Senhor, eu tenho aceitado o desafio. Senhor, por quê? Porque aquele homem perguntava para mim insistentemente se eu havia tido um encontro com o Senhor. Será que ele não viu em mim aquilo que eu vi nele? Meu Deus, o que foi? O que aconteceu? Eu estive intrigada, irmãos. Passados esses dias, o Espírito Santo me visitou. E através do esclarecimento desta palavra, ele diz, porque você não precisa de títulos. Você precisa de um nome. Eu quero que você entenda que eu tenho um nome que eu chamo você. E o nome que eu chamo você não é Cerise. O nome que eu chamo não é pastora Cerise. Não é, esse título é um título que você recebeu. E eu comecei a perguntar, Senhor, como o Senhor me vê? Como o Senhor me chama? Quem eu sou? Eu quero que por onde eu passar, é assim que eu quero me apresentar. Como o Senhor me colocou um nome. Assim como meu pai me pôs um nome, o Senhor me colocou um nome. E esse nome precisa representar quem eu sou em ti. Não só pela palavra, mas pelo testemunho de vida. E naquele dia o Senhor falou comigo e eu disse, a partir de hoje, por onde eu passar é assim que eu quero me apresentar. E eu passei a dizer, não mais, eu sou a pastora Cerise, mas eu sou a serva do Altíssimo. Porque foi assim que eu me vi, irmãos, tão pequena, tão insignificante. Mas que ainda assim como filho pródigo, entendia que até os servos do seu pai poderiam ser honrados na casa do seu pai. Foi assim que eu me vi. Que mesmo longe, como serva na casa do pai, eu seria honrada. Quem você é? Feche os seus olhos agora e pergunte para si mesmo. Você é judeu? Você é grego? Você é romano? Você é religioso? Você é intelectual demais para abrir mão do mundo e buscar a santidade, entendendo que todas as coisas podem e devem ser respeitadas e usufruídas? Você é religioso demais para abrir mão dos dogmas, da doutrina, dos títulos, diante da cruz? Quem
Quem é você, meu amado? Aleluia. Quem é você, minha amada? Se pergunte em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo está aqui. Pergunte para Ele. Diga assim: Espírito Santo. Glória. Espírito Santo. Como o Senhor me vê, Espírito Santo? Como o Senhor me vê, Espírito Santo? Agora ouça Ele falar com você. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Cubra o seu rosto nessa noite, querido. Lance sua coroa ao chão. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. Mas que diminuamos nós, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Sua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça. Adore ao Senhor. Esse é o meu prazer. Do Santo, do Santo, do Santo, só Tua graça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta. Em Tua presença é o meu prazer. Que seja elucidado sobre nós quem nós somos. Diga: eu sou cidadão dos céus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. A minha glória A minha glória é fazer, Senhor, que Brasabrantes conheça a Ti e não a nós, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. diga que o Senhor mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. aleluia. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. Erga sua voz, igreja do avivamento, igreja dos servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Nossa, Senhor, mais e mais. Do Santo Os santos, sua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. só Tua graça. Diga no Santo, no Santo, no Santo, Senhor, no Santo, no Santo, só Tua graça me esconde, só Meus olhos me veem.
debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Diga ao Rei, seu meu prazer. ora banda la surienta le balando lo suie, con la bansurienta le fanto lo suie. Vem, 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 vem. Eu te amo, Senhor. Diga no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, sua fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. És meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença meu prazer. Aleluia! Aleluia! Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Diga isso. Tua presença. Você será conhecido como aquele Tua presença é o meu que tem o prazer em Deus e na salvação, na alegria da salvação. Tua presença é o meu prazer. Sabe o que a pastora Cerise disse que sentiu aqui? Que verdadeiramente o nome de Brasa Brantes será para esta igreja e para as igrejas de Cristo estabelecidas aqui asas abrantes. Sabe por quê? O extraordinário de Deus está a caminho deste lugar e sairá dos jornais. A glória de Deus foi impregnada. Mostra-me sua glória, mostra-me sua glória, mostra-me sua glória.
presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença. Tua presença. É o meu prazer, Senhor, Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Tua presença.